Mulheres também se viciam em pornografia. Embora atualmente a mídia e a opinião pública goste de tratar isso como se fosse um problema quase que da natureza masculina, qualquer um pode se viciar em estímulos pornográficos. E com as mulheres não é diferente. Hoje eu vou passar um pouco de opinião, alguns dados que embasam essas opiniões e ainda uma parte do meu relato pessoal como alguém que está tentando vencer esse vício. Esse é um vídeo que pode engatilhar algumas pessoas, eu não vou colocar descrições, até porque o YouTube é uma plataforma aberta para todos os públicos, mas se você acha que ver um vídeo sobre esse teor não vai te ajudar, então é melhor que você pule para o próximo. Vou deixar também aqui embaixo os capítulos para que você possa ir direto para o assunto que mais te interessa, não tem que ficar vendo um monte de coisa que não é do seu interesse. O primeiro ponto que eu queria destacar é: mulheres estão se viciando em pornografia. A interação entre os gêneros não está das melhores nos últimos 20, 30 anos, e assim como mulheres querem competir com homens em várias coisas, nós agora também estamos entrando até mesmo em vícios que antes eram quase que majoritariamente masculinos. E isso não é só um fenômeno social, mas também é um fenômeno mercadológico. Se eu posso fazer com que tanto homens quanto mulheres entrem no meu site e vejam os conteúdos que eu estou oferecendo ali, por que eu vou escolher só um deles? Atualmente, 42% das mulheres dos Estados Unidos consumiram algum conteúdo pornográfico no último ano. E 1 a cada 6 mulheres está lutando contra o vício em pornografia. Então, basicamente, se você conhece 6 mulheres, uma delas provavelmente assiste com recorrência esse tipo de vídeo. Além desses dados, eu queria que você realmente parasse para observar a realidade feminina. Olhe o tanto de brinquedos sexuais que existem para satisfazer a mulher moderna. Você tem desde vibradores, até sugadores, até máquinas que promovem o movimento. A gente está criando uma indústria complexa do alto prazer. Isso tudo é um símbolo de que mulheres estão sendo levadas e incentivadas cada vez mais, e isso eu vou ter que culpar sim esse empoderamento bizarro sexual que o feminismo quer que a gente entre, a se explorar, a explorar o próprio corpo, a não precisar de um parceiro para ter prazer. E obviamente consumir conteúdo adulto vai entrar sim nesse tópico. Inclusive uma pesquisadora tcheca, tentando manter a seriedade aqui, fez uma pesquisa em que ela constatou que a mulher tende a usar esse tipo de material como uma forma de manejar o próprio humor. Então, em dias difíceis, semanas difíceis, a mulher utiliza isso como um recurso quase que para conseguir controlar as suas alterações de humor. Algo semelhante a tomar uma taça de vinho, comer um chocolate ou tentar se distrair assistindo um filme. E agora eu vou partir para o meu segundo ponto, que é: as 2 piores coisas que se tornar viciado em pornografia vão te levar a fazer. Primeiro ponto: padrões inalcançáveis. Homens não vão conseguir competir com os ideais que as mulheres estão construindo graças a consumirem esse tipo de material. Pensa o seguinte: nós, homens e mulheres, já temos diferenças na questão de frequência e interesse em mantermos relações que vão ser ditadas por hormônio, ciclo menstrual, o contexto de vida. Nós mulheres temos a tendência a nos recolher quase 10 dias no mês, ou seja, 1/3 do mês, por causa da nossa tensão pré-menstrual. Ou seja, se a gente fosse ser bem honesto, observando a natureza humana, a mulher já não gostaria de fazer tantas vezes quanto um homem saudável gostaria de fazer. Agora você junta essa lacuna que existiria com padrões inalcançáveis que as mulheres estão criando, porque elas estão assistindo homens que entregam uma performance que não é verdadeira. Elas estão assistindo homens que possuem corpos e até membros que nós não vamos sair aí na rua e encontrar. Mulheres não fantasiam só com a parte material, a gente tem toda uma fantasia com o contexto. Então, se eu sou uma mulher que fantasia que um chefe da empresa que eu trabalho, o cara milionário, está tentando me transformar numa espécie de escrava sexual dele, como é o caso de 50 Tons de Cinza que a gente vai falar daqui a pouco, como um homem comum com o seu trabalho num supermercado, com o seu 1,70 m, o seu salário X, e que só quer chegar em casa e dar uma trepadinha. Como o cara vai conseguir prover isso para uma mulher? Como ele vai conseguir entregar isso?
A pornografia nos torna mais insatisfeitas sexualmente. Quando você está se deitando com uma mulher hoje em dia, não é só você e ela. É ela, as expectativas dela, o vibrador dela que você nunca vai conseguir alcançar, porque é uma espécie de estímulo sensorial e mecânico que você não vai conseguir dar pra ela, a não ser que você seja uma britadeira. O que eu quero dizer é, você já pega a psique feminina que é insatisfeita, você já pega uma lacuna entre o que o homem quer e o ritmo que o homem quer manter de transas e o que uma mulher talvez estaria disposta a dar ali com as limitações dela, e você coloca uma expectativa gigantesca em cima disso. E o segundo ponto, esse é um pouco mais delicado de falar e esse é mais baseado na minha opinião, é como o imaginário feminino ele fica contraditório, irônico e degenerado se você tem contato com a pornografia muito cedo. E eu vou usar uma mina famosa de exemplo e as últimas atitudes dela para comprovar isso. A Billie Eilish, caso você não conheça, é uma cantora bem famosa, ela tá em ascensão aí nos últimos anos e ela é bem jovem também. Se abriu sobre ser viciada, ter tido contato, na verdade, com pornografia desde os 11 anos. Ela disse que ela consumiu muito esses vídeos e que esses vídeos meio que estragaram a cabeça dela. E eu não duvido, porque a Billie Eilish é exatamente uma figura que prova esse meu ponto, de que você vai virar uma pessoa contraditória, sarcástica, você começa a não conseguir expressar a realidade das coisas. Você fala uma coisa e faz outra. A sua libido, ela fica muito confusa. A Billie Eilish usava roupas masculinizadas, segundo ela mesma, para não servir de objeto sexual, para que o corpo dela não fosse um alvo de tanto críticas quanto de desejo. Entretanto, alguns lançamentos depois, ela meio que se contradiz e volta com uma figura bem mais sexualizada e meio que se apropriando disso, então, para mostrar para o mundo o que ela tem ali a oferecer. Não tô julgando ela moralmente, tá bom? Ela pode usar a blusa, ela pode mostrar o que ela quiser. Entende como os discursos não bateram? E a vida inteira dessa menina é isso. Ao mesmo passo que ela não quer ser objetificada, ela faz um clipe zoando que ela vai pegar o pai de alguém e que faz referência a pagar um boquete. Mas lembre-se que são os homens tóxicos e os freaks online que usam a imagem dela para coisas maliciosas. Ela também se envolveu com um cara 10 anos mais velho e até aí tudo bem, eu não tenho um problema com isso. Porém, ela fez uma coisa extremamente sarcástica em se vestir de bebê, uma espécie de feedback irônico para as pessoas que estavam falando que era uma diferença de idade muito preocupante, ou seja, pessoas preocupadas com ela e ela dando risada dessas pessoas. Cara esse, inclusive, que namorou uma amiga muito próxima dela por 6 anos e ela pegou esse cara depois que eles terminaram e fez uma musiquinha depois para se desculpar, falando que ela não consegue se livrar dos pensamentos que essa amiga tá sempre na cabeça dela pelo que ela fez. Esse foi um momento bem fofoca, mas eu quero exemplificar isso. Como a Billie falou lá atrás que o acesso à pornografia estragou a cabeça dela, e estragou mesmo, porque ela é extremamente contraditória quando você tá falando de relações, quando você tá falando de ser um objeto, quando você tá falando de ser desejada, quando você tá falando até de alguns valores que cruzam ali o mero interesse amoroso. Alguns valores que talvez vão impactar o que ela é enquanto ser humano mesmo. Essa postura de se contradizer, de responder as coisas com ironia, de vai e volta, eu não quero ser um objeto sexual, mas eu me coloco como objeto sexual quando me interessa. Isso tudo eu realmente acredito que seja efeito de um acesso a esses estímulos pornográficos desde muito nova. E esse ponto eu acho que machuca um pouquinho mais as mulheres do que os homens. Se eu pudesse resumir em uma palavra o que é o vício em pornografia para o homem, eu diria que é caça. E se eu pudesse achar uma palavra para resumir o vício em pornografia para uma mulher, eu diria que é diversão. A gente finge que a gente tá se divertindo, a gente finge que não é nada muito pesado, não é nada demais, e no fundo nós estamos nos viciando. Nós estamos bagunçando nossa concepção de nós mesmas e nós estamos numa escala dopaminérgica que vai acabar geralmente mal. E um adendo aqui importante: se homens conseguem se organizar às vezes em comunidades ou em movimentos como o NoFap ou até o celibato, e já é difícil pra cacete manter-se firme, imagina nós mulheres que todo mundo ali fora tá falando que a gente não erra, que explorar a sexualidade não é um erro, então que tem que tomar muito cuidado em usar a palavra vício, porque às vezes você só está consumindo esse tipo de conteúdo. Nos artigos que eu usei para colocar alguns dados nesse vídeo, eles deixam muito claro, com muito cuidado, que não podemos estigmatizar a sexualidade feminina. E parabéns pro feminismo, porque essa é a
a jogada mais genial para você vender bastante para uma mulher, seja lá o que você tem interesse em vender. É muito legal você fingir que a mulher não está errando, quando ela obviamente está errando. Ser viciada em conteúdo pornográfico é um erro, e não é para com o outro necessariamente, mas é um erro consigo mesmo. Quem sofre com isso sabe o inferno que é viver a exposição, quando você deixa escapar, quando alguém que não deveria percebe. É, sei lá, se envergonhar das coisas que você pensa. É olhar para uma pessoa e lembrar de um vídeo. Só quem vive isso sabe que não é uma coisa, um estigma machista. É um sofrimento. É um sofrimento real. Agora, na terceira parte, eu queria explicar como, na minha opinião, o vício em pornografia é só a porta de entrada para se tornar viciada em estímulo sexual no geral. Você já parou para pensar em quantas mulheres ao seu redor, você sendo homem ou mulher vendo esse vídeo, estão consumindo pornografia do seu lado? No ônibus mesmo, aquela menina quietinha com fone de ouvido olhando para o celular. Pois eu vou te dizer que são muitas, mas muitas mesmo. A literatura erótica sempre foi forte entre as mulheres. Nós não podemos negar que aquilo sim ainda é um material pornográfico. E quem duvida desse fenômeno é só analisar quantas cópias a trilogia de 50 Tons de Cinza vendeu na última década. Só que eu gostaria de falar sobre a evolução desse tipo de literatura, o megalodon dos romances eróticos, que são os dark romance. Caso você não esteja familiarizado ou familiarizada, dark romance é o termo usado para romances que são para adultos. Basicamente vai brincar com tabu, com fetiches pesados e com a ideia de anti-heróis ou vilões como o objeto de desejo feminino. 82% de todos os leitores de dark romance são mulheres, ou seja, a gente pode já considerar que é quase que nichado para mulheres consumirem. Incesto, sexo grupal e outras coisas que o YouTube talvez vá banir se eu continuar falando nesse vídeo. Eu ainda vou dedicar só um vídeo para dissertar sobre dark romance, porque eu acho que isso está contaminando o imaginário já fraquíssimo feminino. Então, quem se interessar pelo assunto, me dê um tempo aí, porque vai rolar. Eu consigo pegar meu celular e nesse celular ter um PDF e um texto ali, um texto inofensivo, e consigo consumir isso em qualquer lugar que eu quiser, do lado do meu pai, na fila da padaria, esperando no ônibus no ponto. Então, mulheres estão tendo um acesso maior também a esses estímulos sexuais. Por isso que eu acho que chega num ponto em que a gente vai pro topo do funil e nós conseguimos literalmente chegar no nível de meta-viciadas. E aqui talvez eu vá explodir a sua cabeça. Talvez aqui você vai discordar muito de mim. E eu vou entender se você não quiser mais ver o vídeo. Mas eu sustento a teoria de que uma biscoiteira está viciada em ser um estímulo sexual para alguém. Aquela dancinha de saia curta que sabe muito bem que os caras vão ficar babando, aquele stories de biquíni que você sabe muito bem que você vai receber 25 foguinhos de caras diferentes, até aquela coisa inofensiva de fazer uma expressão, colocar uma língua para fora, revirar os olhos. Você sabe para que homens estão usando essas coisas. Você sabe que você está servindo de gatilho sexual para eles. E eu acredito que isso seja um espectro de um fetiche próprio que as mulheres têm em ser exibicionista. Será que eu tô indo muito longe? Eu realmente gostaria que, se você chegou até esse ponto do vídeo, você me respondesse aqui embaixo. É muito longe dizer isso? Que meninas que biscoitam, mesmo que seja leve, digamos assim, que elas não entrem em conteúdos pagos, elas não entrem na parte profissional do negócio, elas estão tirando gozo, literalmente, de serem objetos sexuais. E aí vira uma espécie de ciclo. Eu estimulo você a me dar um estímulo que eu vou receber. Ou será que a mulher jovem e atraente sempre teve o hábito de mostrar isso? Não necessariamente ela esteja tão ligada à parte libidinosa disso. Será que esse é o famoso fogo no rabo? Será que é um símbolo do alto valor sexual de mercado? Ou eu realmente tenho razão quando eu digo que isso é um metavício em estímulo sexual? Só que você pode passar a ser o objeto de desejo e ao mesmo tempo ser estimulada pelas pessoas. Então, fechando a parte conceitual desse vídeo, mulheres estão se viciando mais em pornografia. Como eu disse, 1 a cada 6.
Esse vício silencioso faz com que a gente crie uma insatisfação gigantesca, então as relações sexuais elas começam a ser cada vez mais tediosas, a gente começa a exigir cada vez mais dos parceiros, e se a gente não obtém o que a gente quer, e a gente não vai obter porque não tem como satisfazer esses ideais e toda essa dopamina desregulada, nós vamos às vezes procurar outros parceiros ou rebaixar os nossos. Ter acesso a esse tipo de imaginário vai tornar a gente confusa sexualmente, confusa sobre limites. Nós vamos, ora, culpar homens por nos objetificar, ora nos objetificarmos. Não sabemos traçar ali o que a gente quer, o que a gente não quer. A gente responde com muito sarcasmo, a gente responde com muita ironia. Por fim, eu queria abrir a cabeça das pessoas de que ser viciado em pornografia não é necessariamente ser viciado em videozinho ou em foto. Mulheres usufruem muito desse tipo de estímulo lendo, silenciosamente, do seu lado. E o último ponto e mais pessoal é que eu acho que a mulher desafunila, digamos assim, eu nem sei se essa palavra existe, ela desafunila para ficar viciada em qualquer tipo de estímulo. E isso pode levar ela a entrar num padrão de se sexualizar por nada, às vezes por uma reação em um story. Mas ela precisa muito se sentir gostosa, ela precisa muito ser validada desse jeito, ela quer muito interagir com um cara que vai elevar a autoestima dela. É como poder conversar com o seu próprio Christian Grey, sabe? E inclusive isso explica pra mim muitas meninas que ficam presas em relações que elas sabem que não fazem bem pra elas sabem que elas deixam os caras ultrapassarem os limites com elas. E eu não duvidaria que isso tem raiz lá atrás, no tipo de imaginário que ela construiu depois de consumir, às vezes, esses conteúdos que não nos dizem nada que é bom, né? Se pornografia fosse bom, a gente usava como educação sexual e não é. Agora, a última parte, mais pessoal, o meu testemunho. Muitas pessoas perguntaram depois do vídeo que eu postei aqui, que foi o primeiro que viralizou. E o primeiro contato que eu tive com esse tipo de material foi quando eu tinha 8 anos. Eu encontrei uma série de revistas físicas mesmo, estilo Playboy, do meu pai. E ali alguma chave girou e eu entendi que homens gostavam de ver moças sem roupa e que moças que faziam isso, elas recebiam atenção masculina. E veja que eu não tô justificando, eu tô só falando como uma criança percebeu esse estímulo. Esse foi o primeiro pensamento que eu consegui organizar sobre o que eu tinha visto. Depois, em torno ali dos 12 anos, com a internet, o acesso a isso ficou extremamente fácil e eu entrei de cabeça nos vídeos, nas fotos, nos GIFs. Eu falo GIFs, eu acho que é GIFs, mas eu acho feio, eu falo GIFs. Também nessa época eu comecei a ler fanfics. Fanfics são outras fontes para criar essa espécie de hiperestímulo sexual em meninas. Lembrando que 50 Tons de Cinza é uma fanfic do universo Crepúsculo. E ao mesmo tempo que eu vi os vídeos, li as fanfics, eu também consumia esse conteúdo no Tumblr. Não sei se vocês lembram do Tumblr, mas era uma rede muito livre, era mais similar do que a gente tem hoje com o Twitter. E lá eu chegava a erguer perfis que eu só repostava e postava material pornográfico. É foda organizar tudo isso pra colocar num vídeo, mas ao mesmo tempo é uma espécie de Tetris que eu vou criando na minha cabeça sobre como eu cheguei onde eu cheguei, sabe? Olha a minha jornada, olha o que eu fiz durante todo o meu desenvolvimento. Na fase que eu deveria estar saindo, que eu deveria estar me relacionando com pessoas, digo em amizade, digo em interações mesmo, eu estava trancada num quarto, passando quase 7 horas do meu dia consumindo esse tipo de conteúdo. O que eu achava que ia acontecer com a minha cabeça? Depois que eu finalmente consegui ter relações, porque isso era um tópico de ansiedade pra mim, eu queria logo poder ter relações pra colocar em prática tudo aquilo que eu tinha guardado, eu descobri que eu era extremamente insatisfeita. Eu descobri que nada consegue competir com a sua cabeça, nada consegue competir com aquela cena perfeita que você ficou caçando 2 horas. Então eu passei por uma fase extremamente hiperestimulada em que eu fazia meu parceiro, nossa, eu acho que ele cansou de mim, de verdade. Mas não era real, não era eu, era uma espécie de fome. Eu sentia uma fome que não passava. Imagina, a sua barriga tá doendo e aí você come tudo que tem na geladeira e a fome não passa, a barriga continua doendo. E eu me sensibilizei sobre sexo, então depois de quase 10 anos vendo muito sexo, eu finalmente escalei para o nível de me exibir.
para o nível de ser o objeto de desejo das pessoas. E eu não fiz isso na minha vida pessoal, porque eu sempre fui muito reclusa e introvertida. Eu nunca, por exemplo, coloquei um vestidinho e fui para uma balada. Eu não tive ficantes, eu sou uma pessoa de uma pessoa só, se é que vocês me entendem. Só que eu criei uma persona para eu poder colocar tudo isso para fora em forma de personagem, em forma de piadinha, em forma de novo, diversão. A palavra-chave, diversão. Se alguém me perguntasse por que eu estava fazendo aquilo, eu ia dizer, porque é divertido, horas. Por isso que eu acredito que mulheres que elas ficam juntando muito tempo, que elas se viciaram e elas não conseguem lidar com isso, e às vezes elas nem sabem que elas são viciadas, elas só acham que elas são descoladas, sei lá. Uma hora elas vão querer colocar isso pra fora. Elas podem colocar isso com um parceiro, que, como eu disse, você deixa o cara fazer o que quiser com você, mesmo que isso vá ferir a sua dignidade, digamos assim, ou até com a onda do entrar para o job, que é algo que eu abordo muito nesse canal. Eu, de certa forma, fico feliz de ter controlado isso só com os fetiches da minha cabeça, sabe? Eu meio que queria tirar isso pra fora, eu queria espalhar isso. Eu queria ver se outras pessoas concordavam comigo, se outras pessoas achavam aquilo divertido também. Quanto mais perdido você tá, parece que chega uma hora que você quer fazer com que as pessoas se percam junto com você. E talvez seja isso que eu tente contornar agora. Eu não peço perdão para as pessoas, eu não quero uma falsa moral, uma falsa reputação. Mas se um vídeo como esse consegue ajudar uma menina a perceber que ela está hiperestimulada sexualmente, que ela está criando padrões inalcançáveis, que ela está acumulando ali todo um material, concepções e ideias que ela uma hora vai querer colocar em prática e que talvez ela vá se destruir fazendo isso. Porque a única coisa que eu fiz mantendo esse vício escondido foi me destruir. Eu não machuquei ninguém, eu não cometi nenhum crime. Para destruir essa parte, eu quase me destruí junto. Hoje em dia, eu não quero mais ser um objeto de desejo para ninguém. Algumas pessoas nunca mais vão acreditar nisso, e tudo bem. Não consumo mais pornografia todos os dias, isso é uma vitória para mim. Eu tenho as recaídas, então tem dias em que eu acabo vendo, eu acabo cedendo. Principalmente quando você quer se aliviar, né? Porque quando você se habitua a se aliviar usando isso, você quer se aliviar usando isso. E eu sou muito mais chata hoje em dia, eu me sinto uma mulher muito mais chata. Eu sinto que eu fiquei mais quadrada, eu me achava mais descolada, mais divertida. Sabe aquela coisa da cool girl? Eu não sei se vocês já viram o Garota Exemplar, mas tem todo aquele discurso da garota que quer agradar os homens. Eu sentia que eu tava naquilo e agora eu sinto que eu sou uma tediosa, assim, uma chatona. E eu pretendo no futuro fazer um vídeo com dicas embasadas sobre como superar esse vício, mas se eu puder só te dar um caminho para iniciar pare de clicar. Pare de cair na thumbnail que quer chamar sua atenção e tem uma mina gostosa. Pare de seguir aquela menina que você sabe que ela está te dando gatilhos para bater uma. Se você é mulher, para de ler esses livros como se fosse um panfleto de um sonho. Para de normalizar um cara estuprando uma menina, porque depois a sua consciência e o seu imaginário vai ficar extremamente contraditório e confuso. Se você quiser ir lá e se tocar e fazer as coisas, faça sem estímulo nenhum. Fecha o olho e faz com você mesmo. É sério. Eu podia passar aqui banho frio, meditar no sol, mantras indianos, mas a verdade é que você só vai conseguir controlar quando você conseguir virar e falar não pro estímulo. E aí depois você vai ter que construir toda uma visão sobre isso, você vai ter que rever seus valores. É uma treta, mas comece com isso. Olhe pro estímulo e fala, não vou consumir, foda-se. Nos vemos no próximo vídeo desse canal aleatório e polêmico.